Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir a porta imediatamente ao chegar. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, hoje celebramos um dia muito significativo para nós cristãos e que nós precisamos compreender a grandiosidade deste dia santo, o dia de todos os fiéis defuntos. É um dia que para muita gente aparecem tantas perguntas sobre a morte, sobre a ressurreição. É um dia em que nós somos chamados, apesar da saudade que certamente atinge mais profundamente o nosso coração no dia de hoje, pela recordação que naturalmente nós temos de tantos irmãos nossos, parentes, amigos que já morreram. É um dia que somos chamados a reafirmar o coração, a centralidade da nossa fé cristã. Nós somos cristãos porque Jesus ressuscitou dos mortos. Esse é o ponto mais significativo, mais importante de toda a nossa fé. Nós cremos que o nosso Deus nos amou tanto que Ele aceitou ser pregado na cruz, que Ele morreu na cruz, mas que Ele ressuscitou. Ele não ficou morto, Ele venceu a própria morte. Essa é a diferença primeira da nossa religião para todas as outras. E é importante a gente reafirmar essa verdade da fé, porque infelizmente há muitos católicos que ficam aí, até de certa maneira, buscando questões não católicas. Que fulano que morreu, apareceu não sei aonde, fulano que morreu vai reencarnar na outra vida, eu acho que lá na outra vida nós éramos tão assim assado, por isso que nessa vida agora nós somos assim, ou seja, coisas não católicas. O mistério da nossa vida, para nós católicos, ela está totalmente revelado em Jesus Cristo, na cruz e na sua ressurreição. O que nós cremos? Nós cremos que todos nós vamos morrer um dia, que a morte não é o fim e que quando a gente morrer, a gente vai se apresentar diante do tribunal divino. E lá diante do tribunal de Deus, Ele, na sua infinita misericórdia e cheio da sua justiça, vai julgar cada um de nós em Jesus Cristo. Então as nossas ações serão julgadas, e ali Deus, conhecendo o nosso coração, Ele vai nos acolher ou não. E quem decide isso não é Deus, quem decide isso somos cada um de nós. Eu já disse e repito, não é segredo para onde cada um de nós vai depois que morrer. Todo mundo aqui já sabe para onde vai depois que morrer.
Isso não é segredo. Basta cada um olhar a vida que tem. Basta cada um olhar o relacionamento que tem com Deus e com os irmãos e irmãs. E aí a gente lembra do Papa Francisco, logo no início do seu ministério apostólico, quando uma certa vez ele disse: cuidado, tem gente que nasce na igreja, cresce na igreja, caminha na igreja, trabalha na igreja, vive na igreja, morre na igreja e acorda no inferno. Por que isso pode acontecer? Porque perdeu a noção do que é ser católico. Para nós, a catolicidade, ela está em, como diz São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos hoje, para que Deus seja tudo em todos. Aqui é o resumo da nossa fé, ou seja, toda a nossa vida está em Deus, toda a nossa vida, ela está no coração de Deus. Porque quando a gente vai ressuscitar, quando a gente vai para o céu, quando aqui nesse mundo, tudo que a gente faz tem Deus no meio. Quem vai para o céu? Quem nesse mundo, no seu dia a dia, vive de Deus, vive com Deus, vive em Deus. E aí é uma coisa muito simples. Será que uma pessoa que xinga, que fala palavrão, que é de mal da metade da comunidade, que desobedece os pais, que grita com os pais, que trai a esposa, que trai o marido, que espanca os filhos, será que uma pessoa dessa tem Deus? Com certeza não. E olha, quem não teve Deus aqui nessa vida, também não vai ter depois. E não adianta, passa a vida inteira sem saber onde é a porta da igreja, não reza, trata todo mundo mal, nunca ajuda a igreja, fala da vida dos outros, fuxica a vida inteira, aí morre, quer até pagar o padre para poder vir rezar. É até bom, pelo menos o padre ganha um dinheirinho, mas ali é só a misericórdia de Deus. Pode acender vela o quanto quiser, não serve não, gente, porque ali agora é o que a misericórdia de Deus encontrar um espaço na vida da pessoa. Porque Deus manda alguém para o inferno? Claro que não. Deus não condena ninguém. Deus já nos salvou a todos em Jesus Cristo. Agora não é uma obrigação. Cada um deve fazer a sua escolha, que não é da boca para fora, mas é com a própria vida. São Bento nos faz um grande convite: tende sempre diante dos olhos a morte. Se a gente entender que a gente vai morrer, e a morte, ela é para nós hoje, ela é muito importante. A morte é fundamental, porque infelizmente somente a morte tem sido capaz de nos dobrar, de quebrar o nosso orgulho. Então morrer é uma coisa boa, porque tem muita gente, como disse uma certa feita o Dalai Lama, tem muita gente que morre como se nunca tivesse vivido, e tem gente que vive como se nunca fosse morrer. Tem gente que acha que não vai morrer nunca, e por isso pode pisar nos outros, pode se achar melhor do que os outros, pode andar de nariz empinado. Eu não sei se vocês já viram algum túmulo sendo aberto depois de algum tempo. É uma coisa que deveríamos fazer essa experiência, para a gente ver o que sobra do orgulho, do nariz empinado, de se achar melhor do que os outros, de achar que sua cor é melhor, que seu dinheiro manda de tudo, que seu sobrenome tem algum efeito. Seria bom a gente ver o estrago que a morte faz. No final das contas, a única coisa que sobra são as nossas ações, o nosso caráter e principalmente a nossa fé. Lembrar que nós vamos morrer é importante, porque nos ajudaria a viver melhor uns com os outros. Dia de hoje, tem muita gente que vai visitar o cemitério, passa
passa o dia inteiro no cemitério, acende um monte de vela, enche os túmulos de flores. E eu me lembro de um grande psicólogo norte-americano que uma certa feita nos falou que os túmulos, os cemitérios, têm mais flores do que as salas das nossas casas. Significa dizer que o remorso, o arrependimento é maior do que a gratidão. Tem gente que visita túmulos de parente que nunca visitou na casa. Tem gente que coloca caixão de parente dentro de mármore, quando deixava o parente lá no fundo da casa, em um quartinho isolado, sozinho, o dia inteiro. Do que isso serve? Não serve de nada. A nossa vida é um sopro. E se a gente entende o mistério que nós somos chamados a viver aqui, é um só: amar a Deus e amar ao próximo, para quando chegar a nossa hora de passar da morte, pela morte desta vida para o Pai, nós possamos passar em paz, sabendo que a vida nós só temos uma, não vai ter outra, não vai existir outra de jeito nenhum. É daqui para o julgamento, e no julgamento para o inferno ou para o céu. Portanto, somos chamados hoje a não só chorar os nossos defuntos ou rezar pelos nossos defuntos. Isso é importante, é muito salutar rezar pelos nossos mortos. Porém, hoje é um dia que nós temos que aproveitar para pensar um pouquinho também na nossa própria morte. Vamos todos morrer e ninguém sabe, porque existem algumas mentiras que nos contaram sobre a morte e que a gente precisa entender que é mentira. A primeira mentira que contaram para nós da morte é que os velhos morrem e que os jovens têm todo o tempo do mundo. Isso é mentira. A morte, ela tem muitas qualidades. E a primeira qualidade da morte é que a morte é imparcial. Para a morte levar uma pessoa de 100 anos ou levar uma pessoa ainda na barriga da mãe é a mesma coisa. Essa ideia de que a gente aprendeu na escola, que a vida humana é feita de nascer, crescer, reproduzir e morrer, é uma grande mentira. A vida humana ela é feita entre nascer e morrer, e nesse espaço que a gente nunca sabe a duração, a gente tem apenas que viver a vontade de Deus. Portanto, essa ideia de que, porque uma criancinha morreu, porque um jovem morreu, a morte não vai fazer essa diferença. Ela não vai fazer. A Ariane Suassuna diz algo bonito em um de seus escritos, que para morrer, basta estar vivo. A condição de morrer é estar vivo. Portanto, é essa ideia que todos nós também, as crianças, os jovens, precisamos lembrar disso. Nós não temos todo o tempo. A morte vai nos encontrar. E se a gente não sabe quem vai ser o próximo de nós, devemos apenas ter a nossa consciência em paz com Deus e em paz uns com os outros, porque todos nós vamos morrer. E a morte, a segunda coisa, eu digo sempre isso: a morte ela não machuca. O que machuca é uma consciência pesada que lhe acusa, dizendo que você poderia ter feito mais por quem morreu e por diversas desculpas você não fez. A morte entristece, mas ela não machuca não, de jeito nenhum. A morte não machuca, ela entristece, porque ela tira do nosso meio alguém que a gente ama muito e leva para longe de nós, até chegar a nossa vez também. Agora, uma consciência pesada, essa é terrível, porque ela não cura nunca, ela não passa nunca. Saber que você poderia ter feito mais por aquela pessoa enquanto estava viva e você não fez. Isso é que dói, não é a morte não. A morte que Deus preparou para nós, a que Deus preparou, é uma morte bendita, como cantamos, porque ela é nossa libertação. Ela vai nos tirar daqui e nos apresentar
diante daquele que nos criou e que o nosso coração tanto deseja. É por isso que São Francisco chama essa morte, a de Deus, que Deus preparou, de irmã morte. Então o mistério de hoje é importante. E a gente precisa entender uma coisa: se preparar para morrer não é pagar plano funerário, não é ter túmulo pronto no cemitério. Se preparar para morrer é viver em paz com Deus e viver em paz uns com os outros todo santo dia. Porque Deus pode nos chamar agora. Se Deus lhe chamar agora, será que você já está pronto para morrer? Será que você não está devendo alguma coisa a alguém? E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Entender que a gente não pode deixar nada para ser resolvido depois. Saber que, bom, eu vou morrer, isso lhe dá medo ou lhe traz alegria? Porque se lhe dá medo é que a sua consciência está pesada diante de Deus. Quem tem medo da morte é porque está devendo a Deus. Toda pessoa que tem medo de morrer é porque dentro dela ela tem uma dívida com Deus ou consigo mesma e não pagou ainda. Mas quem está em paz com Deus, a hora que ela chegar, ela será bendita. A hora que ela chegar, tanto faz cedo ou tarde, vai ser sempre uma alegria, porque a gente vai ver Deus. E não tem coisa melhor do que a gente pensar a morte como de fato tem que ser. Aquela alegria daquela nossa última irmã que veio aqui nos recolher para nos levar para ver Deus, para ver a Virgem Maria de corpo e alma, tal como é. Isso é uma festa muito grande. Peçamos a Deus que dê o descanso eterno aos nossos mortos e a nós, que Ele nos dê a graça de não só crermos na ressurreição, mas de desejá-la todo santo dia, pelas palavras e pelas nossas ações. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Irmãos e irmãs, elevemos as nossas preces a Deus Pai Todo-Poderoso, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e supliquemos pela Santa Igreja, pela humanidade e por todos os fiéis falecidos, rezando juntos: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Reacendei no coração de vossa Igreja a esperança ativa, a caridade sincera e a fé autêntica, para que ela seja sempre luz e impulso no caminho de superar as trevas e as lágrimas do mundo. Nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Dai consolo às famílias que estão sofrendo e vivendo os momentos de luto. Dai-nos a capacidade de ser uma palavra viva e uma presença reconfortante para as pessoas que choram e que estão sem esperança. Nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Concedei o descanso eterno aos nossos irmãos e irmãs que já fizeram a sua Páscoa definitiva. Nós vos pedimos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Vamos recordar de todos os nossos parentes e amigos já falecidos, para que a nossa prece chegue ao coração de Deus, pela vida eterna, pelo descanso eterno destes nossos irmãos. Vamos rezar também por tantos defuntos esquecidos no dia de hoje, por aqueles que não são lembrados, ou por aqueles que morreram em miséria ou em desgraça, para que a nossa prece, a oração da Igreja,
e a misericórdia de Deus encontrem essas almas sofridas e as absolva de todas as suas culpas no purgatório e as introduzam no festim da eternidade. Senhor Deus, acolhei benigno os pedidos que vos apresentamos por Cristo nosso Senhor. Sentados, canto do ofertório.